Pessoal, vamos agora tentar resolver, né, o problema do corpo negro, tá certo? Então, o que a gente vai analisar, né, é o espectro de emissão, né, de energia de corpos, né, em equilíbrio térmico a uma temperatura T, né, que emitem, né, essa quantidade de energia para uma dada frequência, tá? Então, é fácil de visualizar, por exemplo, que existe uma dependência, né, da temperatura e a frequência com que essas energias estão sendo emitidas, né? Se a gente pegar um corpo, né, mais fácil para fazer o experimento é considerar, por exemplo, um corpo sólido metálico, né, para que a condução seja mais fácil, e aquecer, né, esse corpo, né, jogar uma certa quantidade de calor sobre ele, a gente vai notar que à medida que o tempo passa, né, o que vai acontecendo? O corpo vai aquecendo e à medida que esse corpo aquece, começa a haver uma emissão, né, de radiação. E essa emissão, né, também é fácil de perceber que a emissão depende da temperatura com que esse corpo, né, está em equilíbrio. Por exemplo, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente nota que há uma mudança na coloração do material, né? Por exemplo, com fogo, uma temperatura mais baixa, né? A gente vê uma coloração avermelhada e à medida que essa temperatura aumenta, a gente começa a perceber, né, que a cor, né, aparente do corpo, né, ela vai ficando mais clara, tá certo? O que indica uma mudança, né, nessa frequência, uma dependência da frequência da energia emitida, né, em uma dada composição da matéria, com a temperatura com que esse corpo, né, está em equilíbrio. Então, para seguir, né, com a nossa demonstração, né, nossos cálculos analíticos, a gente vai fazer algumas definições básicas, né? Uma delas é a emitância radiante. Eu vou dizer que essa quantidade, né, que a gente denomina de emitância radiante, é a quantidade total de energia emitida pelo corpo, né, por unidade de área, por unidade de tempo, né, a uma temperatura absoluta T, né? Ou seja, a gente vai considerar que o sistema está em equilíbrio térmico e a gente vai analisar, né, essa quantidade de energia que está sendo emitida. Uma outra quantidade que tem a ver com o espectro, né, uma vez que esse corpo vai emitir não apenas naquela frequência visual do corpo, mas em todo o espectro de frequência, é a emitância espectral. E naturalmente ela vai depender da frequência, né? E continua com a dependência com a temperatura. Então a gente vai chamar essa segunda de emitância espectral, tá? Né? Mais uma vez no equilíbrio térmico, né? O corpo vai estar a uma temperatura T e isso aqui vai ser a quantidade, né, de energia emitida pelo corpo, né, por unidade de área, por unidade de tempo, né, por intervalo de frequência, né, na frequência Ni e na temperatura T do equilíbrio, né? Essas duas quantidades estão relacionadas, né? Se eu somar essa quantidade por todo o espectro, o que a gente vai ter é a quantidade total de energia emitida pelo corpo, ok? Então, M de T vai ser a soma sobre todo o espectro dessa quantidade aqui na frequência. Então, integral de 0 a infinito de M de Ni de T de Ni, né? É a relação que existe entre essas duas quantidades. Seguinte sistema, né? A gente vai considerar o sistema onde eu tenho um corpo, né? A gente tem um corpo, né? E a gente incide, né, uma quantidade de radiação que eu vou chamar de I, né? Quando a gente faz isso, duas coisas podem acontecer, né? Ou parte, né, dessa radiação é refletida, e outra parte da radiação é absorvida pelo corpo, né, alterando
a energia interna desse sistema, tá? Naturalmente, né, por conservação, né, a quantidade A mais a quantidade R tem que ser igual à energia total incidida sobre o sistema, tá? E aí, ó, vamos definir duas quantidades, né, aqui associadas a essas energias. Vou dizer que um ρ de ni de T, né, que vai ser a fração de energia, né, que é refletida, né, eu vou chamar de reflectância, certo? É a fração de energia que, dada a energia incidente, é refletida pelo corpo. E eu vou dizer que esse alfa de ni de T, obviamente, ele depende da frequência, né, da radiação e da temperatura, vai ser a absorvância, né? Então, ó, como por conservação, né, a gente tem que I é igual ao A mais R, né? Se eu chamar essas frações de dividir o total pelo I, né? A gente diz que isso é igual, né, ao alfa de ni de T, que é a absorvância, mais esse ρ de ni de T, que é a reflectância. Então a gente tem essa relação, né, que nos dá a conservação de energia desse processo aqui, tá? Obviamente, todo o processo a gente vai considerar em que o sistema como um todo está no equilíbrio térmico e, portanto, a uma temperatura fixa T. E a gente vai considerar um sistema ideal, né, que é um absorvedor perfeito. É um sistema ideal, tá? Onde, né, dado o nosso corpo, o que, que vai acontecer? A radiação incidente vai ser totalmente absorvida de modo que a refletida é igual a zero, né? Então, quando a gente tem um corpo, né, que absorve toda essa radiação, o que, que a gente vai ter, né? Dada essa equação de conservação de energia, para esse corpo ideal, né, a reflectância, que é o ρ, dá zero, e se esse é zero, naturalmente o alfa de ni de T é igual a 1, ok? Ou seja, toda a energia incidida no corpo, ela é absorvida, tá? Então, nós temos que alfa de ni de T é igual a 1 e ρ de ni de T é igual a zero, né? Para esse corpo ideal, né? À medida que a gente for fazendo as contas, a gente suprime, mas a gente coloca, né, um subscrito B, né, para indicar black, né? Se eu tiver um corpo, né, em que eu incido uma radiação e ele absorve toda essa radiação, né? Então a cor que a gente vai enxergar é nenhuma, né? Preto, né? E aí por isso a gente chama de corpo negro. Então esse corpo, esse absorvedor perfeito, a gente vai dar o nome de corpo negro, certo? Seguinte sistema, né? Eu vou pegar esse corpo, né, e vou fazer aqui um pequeno orifício sobre esse corpo, né? E aí quando a gente incidir a radiação, que essa radiação passar por esse pequeno orifício, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar presa, né? Ó, ela vai ficar batendo, né, aqui nas paredes do recipiente, né, da cavidade, tá? E refletindo aí com as paredes internas, interagindo, tá? E não vai conseguir escapar. Então a nossa idealização, né, o processo que a gente vai fazer a partir de agora, né, vai ser baseado aqui nessa estrutura. Eu fiz aqui um formato qualquer, né, mas os resultados que a gente vai obter são independentes da forma dessa cavidade. A gente só precisa ter que, quando a radiação entrar aqui, ela é absorvida e não consegue mais escapar dessa cavidade, certo? Então, esse vai ser o nosso sistema idealizado a partir desse momento, ok? Então, essa radiação vai começar a interagir, né, com os átomos, né, da estrutura interna da cavidade e vai começar a fazer com que esta cavidade entre em agitação, né, essas moléculas e átomos, fazendo com que o corpo comece a emitir radiação.
Então, assim como a gente fez, né, para absorvância e reflectância, a gente faz para a emitância radiante e a emitância espectral, né? Então, a gente faz que o M é um M B de black, né, de corpo negro, a uma temperatura T, né? Emitância, radiante, né, do corpo negro, e M de Ni B na temperatura T, porque a gente está considerando que o sistema vai estar em equilíbrio térmico, é a emitância espectral do corpo negro, certo? Então a gente vai utilizar essa notação a partir desse ponto. Bom, então só resumindo o que a gente obteve, né? A gente definiu, né, um sistema, tá? Onde nós abrimos um pequeno orifício, né, em um dos lados desse corpo, né, dessa cavidade. Aí a radiação acessa esse orifício e não consegue mais sair, né? Fica colidindo com as paredes, né, do recipiente ou da cavidade, né, fazendo com que a radiação interaja, né, com as moléculas e átomos, né, das paredes da cavidade, ok? Essas interações da radiação com a parede vão fazer com que os átomos e moléculas comecem a vibrar e aí ocorre, né, a emissão, tá? Então, num equilíbrio térmico a uma temperatura T, né, o processo está em equilíbrio, né? A radiação térmica que entra nessa cavidade e a emissão após, né, a vibração das moléculas, né, no interior da cavidade. Também, né, a gente tem algumas leis, né, empíricas ou calculadas para o caso particular aqui do corpo idealizado, né, o corpo negro, né? Uma delas é a lei de Kirchhoff, né, onde ele disse que a emitância espectral, né, de qualquer corpo dividido, né, pela absorvância do corpo, isso era uma curva universal, né, F, né, de Ni e T, tá? Quando a gente diz universal, é que isso independe do corpo, né? Se a gente pega essa prancheta, se a gente pega o corpo humano, se a gente pega o Sol, né, um objeto metálico, né? Embora o espectro, né, ou seja, a emitância espectral, cada um tenha uma em particular, mantendo aquela forma, né, com um pico bem pronunciado e definido, tá? A razão entre a emitância desse corpo e a sua absorvância, né, independia, né, de que corpo a gente estava observando, e essa curva era dada pela emitância espectral do corpo negro, né? Além disso, né, nós tínhamos a lei de Stefan Boltzmann, né? Obviamente, o Boltzmann mostrou, né, para o corpo negro apenas, né? Era proporcional à temperatura quarta, né? A lei de Wien, né, que diz que a frequência, né, nesse máximo é linear com a temperatura de equilíbrio do corpo, ou seja, Nm, né, que é a frequência nesse ponto máximo, né, que é em geral a cor, né, que a gente enxerga o objeto naquela temperatura, tá certo? E isso aqui escala ou é linear com a temperatura. Essa daqui pode ser reescrita em termos do comprimento de onda, né? Onde
o comprimento de onda, se a gente escrever o espectro em termos do comprimento de onda, então lambda no máximo, a forma é parecida, vezes a temperatura é igual a uma constante, certo? Então a gente tem essas relações até agora, mas ainda não temos, né, qual é a expressão, né, para a emissão espectral do corpo negro. Bom, conforme dito antes, né, a gente pode ter um espectro, né, de emissão do corpo, né, em termos do comprimento de onda, né, e em termos, né, da frequência, né, Ni, né. A forma é parecida, né, ambos têm um máximo pronunciado, né? Então ela começa aqui, ó, tem uma inflexão no máximo e depois satura, né? Com uma assíntona, para uma temperatura, vamos dizer, T, né? Se a gente faz o espectro, né? Isso é experimental, a gente ainda não tem a curva, né? Não aqui nos nossos cálculos, né? Historicamente já foi encontrada, tá? Então, se a gente mantém o corpo a uma temperatura T' maior que T, certo? Aí nós, obviamente, nós vamos emitir mais energia, né? Que é a área sobre essa curva, né? A área sobre essa daqui, tá? E aí a gente desloca o máximo, né, desse ponto para esse aqui, né, onde a relação entre o máximo e a temperatura do corpo é dado pela lei de Wien, né? No caso do comprimento de onda, né, nós temos uma curva parecida, certo? Só que quando a gente aumenta a temperatura, o pico se desloca para a região de menor comprimento de onda, né? É natural isso acontecer, porque a relação, né, entre o comprimento de onda e a frequência na radiação, né, é dado por essa relação aqui, né? A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? Ou seja, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais.